Olá, boa tarde. 30 Minutos trouxe hoje ao vosso convívio a primeira mulher presidente de um clube Lions no nosso país, o Clube de Santa Joana Princesa, em Aveiro. Ela foi decoradora, foi também professora, atriz de cinema, de teatro e é atualmente antiquária. Chama-se Adelaide Borges. Olá, Adelaide Borges, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Para se pertencer a um clube Lions tem que se corresponder a um determinado perfil. Que perfil é que é esse? Ora bem, para pertencer ao Clube Lions tem de ser uma pessoa que tenha boa reputação na sua comunidade. Tem de ter bastantes qualidades de trabalho, porque tem de acumular o trabalho da sua profissão com o trabalho que lhe vai exigir depois os serviços à comunidade que em Lions têm de se fazer. Tem de ter espírito de sacrifício. Tem de ter capacidade de doação dos seus tempos livres, dos seus serões, dos seus fins de semana, quantas vezes das suas férias, para se entregar de alma e coração às obras que está a levar a cabo. Já vamos falar dessas obras, desse espírito de sacrifício. A Adelaide foi a primeira mulher a ser presidente de um clube Lions em Portugal. Em outros países já havia mulheres. Sim, de certeza que já há tão tarde mulheres. em Portugal? Não, nos outros países também só há depois de 87, porque só na Convenção de Taipei, em 1987, é que foi aprovada a alteração dos estatutos. Porque o Lions nasceu em 1917 em Chicago e os estatutos previam que só homens é que fizessem parte do seu quadro social. Isso só foi alterado em 87 e, efetivamente, houve países em que foram propostas imediatamente senhoras para presidir a clubes e, nomeadamente, houve clubes que eram de Lioness e que se transformaram em Lions. Em Portugal há dois casos, o de Costa do Estoril, Carcavelos e o de Loulé. Logicamente, o corpo social eram senhoras, foram senhoras que assumiram a presidência. E, felizmente, há mais dois clubes que logo a seguir também foram a eleger companheiras para presidente, que é o Lions Clube aqui do Porto e o Lions Clube de Cantanhede. Acha que as mulheres têm uma particular vocação para esse tipo de serviço público? Ao fim e ao cabo, são serviços públicos? Ora bem, particular, não sei se será particular, eu sei que as mulheres em Lions, mesmo a partir de 1917, sempre participaram ativamente no trabalho dos clubes. E em Portugal, na maior parte dos clubes, as mulheres são, muitas vezes, o motor, e às vezes o motor e carruagens e tudo, de muitos clubes Lions. Sempre tiveram uma participação extraordinariamente ativa. Adelaide Borges já há 19 anos que trabalha no Lions Club, mas Exato. só há pouco tempo, creio que há pouco mais de um ano, não é? Que é presidente. Não, ainda não sou presidente. Eu sou apenas presidente eleita. Só vou tomar posse no dia 24 de julho. Bom, para todos os efeitos, já está praticamente consumado o ato. E tem, creio eu, um projeto ambicioso para o seu clube Lions. Sim, toda a minha direção e todo o clube em geral. O Lions Clube Santa Joana Princesa é um clube cheio de vitalidade, cheio de gente entusiasta, com imensa vontade de trabalhar e que realmente, desde a sua fundação, que foi só em outubro do ano passado, tem já um rol de serviços perfeitamente notável. A que níveis, por exemplo? Pois, eu gosto sempre mais até de fazer balanços do que fazer projetos, porque o balanço dá-nos conta de qualquer coisa já feita e mostra a capacidade real e efetiva de trabalho de um clube. Os projetos poderão ou não realizar-se, mas eu acho que com este passado recente tão rico, não há dúvida nenhuma que o meu programa vai ser integralmente cumprido e não sei mesmo se não irá ser ultrapassado. Eu este ano tenho uma série de elementos que poderei dar-lhe acerca do que se tem feito. Assim, em linhas gerais, em linhas muito gerais, o que é que pode fazer um clube Lions e o que é que já fez? Exato, e até isso é extraordinário. Aliás, eu primeiro que tudo queria lhe agradecer a oportunidade de vir aqui, não por mim, a minha vida não tem interesse maior, é uma vida perfeitamente banal, mas porque o movimento precisa de ser conhecido do grande público e é pena que as pessoas mais capazes e mais habilitadas para falar do movimento não tenham, na verdade, oportunidades de vir fazê-lo. A oportunidade foi-me dada a mim por uma casualidade e os meus companheiros entenderam que eu deveria aproveitá-la para fazer chegar às pessoas um pouco de informação do que, na verdade, se passa nos Lions Clubes, porque as pessoas não sabem. Eu acho que devem saber, aliás, nós não temos muita razão de queixa dos meios de informação em Aveiro, porque quer os jornais da cidade mesmo, quer os jornais nacionais, mas que têm delegações em Aveiro, têm feito uma cobertura espantosa de todas as nossas ações, desde outubro até agora. E nós estamos realmente muito reconhecidos, porque a comunidade só nos respeita e só nos ajuda nas nossas obras se souber o que estamos a fazer. E, portanto, nós precisamos de divulgar, na verdade, as nossas obras. E, em termos concretos, o que é que tem sido feito, então, desde outubro? Por exemplo, fizeram-se imensas recolhas de sangue de outubro até esta parte, de tal maneira... Em que setores é que intervém o Lions Club?
Então, Setores da saúde, setores de assistência, setores culturais, setores puramente recreativos, por exemplo, a nível de rallies. Nós vamos para o ano fazer um rally de perícia. Este ano já fizemos um rally fotográfico, portanto ali há a parte de divertimento e de convívio com a parte cultural. Concorreram imensos fotógrafos amadores e depois vamos fazer uma exposição de fotografia e estou certa que vai ter um bom nível. Portanto, a reavivar características culturais da própria comunidade também. Exatamente. A nível, por exemplo, de tradições, no caso de Aveiro, vocês estão empenhados em não deixar morrer ou em trazer a lume algumas tradições da comunidade? Por exemplo, estou-me a lembrar, a nível de folclore, hábitos, quer dizer, costumes. nós estamos ainda muito voltados para isso. Aliás, foi a minha comissão este ano que tentou fazer um encontro de coletividades amadoras do Concelho de Aveiro, das diversas freguesias. Isso não foi possível, era um trabalho muito moroso. Os presidentes das juntas de freguesia respondiam com muito atraso e não foi possível organizar isso para este ano. Mas nós queríamos justamente fazer um encontro de grupos de teatro, de grupos etnográficos, de corais, mas na verdade para este ano não foi possível. Em termos, por exemplo, de saúde, como é que vocês intervêm? Olha, este ano fizemos uma coisa extraordinária, que na verdade é uma coisa que nós acarinhamos muito no Santa Joana, foi a recolha de sangue. Nós atingimos, agora nesta última recolha, o 100º dador benévolo, que é extraordinário. Neste momento já estamos com 114. O objetivo do próximo ano é termos os 200 e fazermos a associação de dadores benévolos de sangue do Lions Clube Santa Joana Princesa. Acontece que já demos excedente de sangue ao Hospital de Coimbra, que pediu ao Hospital de Aveiro, logo a seguir a uma dádiva nossa. E eu acho que isso é extremamente gratificante. Vocês atuam em colaboração com outros Lions do país? Não, estas ações interligações? ações têm sido feitas unicamente localmente pelo Lions Clube de Santa Joana Princesa. Mas genericamente há interligações entre os vários clubes Lions do país? Quantos existem em Portugal? 100. Vai ser fundado o 100º clube na próxima terça-feira. Mas há interligações entre eles? Perguntava eu. Sim, quer dizer, nós temos contactos, não propriamente ações comuns. Cada qual tem o seu programa. Os clubes são completamente autónomos para executarem o seu programa. Podem ter indicações do governador, mas não são obrigados sequer a segui-las. E, portanto, há uma ação que está a ter lugar ainda este ano, que é uma ação do meio ambiente, que é realizada a parte dela por cada clube em separado, mas depois há uma ação conjunta que vai ter lugar no dia 10 de junho, em Águeda, que é uma ação giríssima, ecológica. A Comissão de Meio Ambiente movimentou alunos de várias escolas, vai levá-los à floresta, vai ensinar as crianças a amar a floresta, a preservá-la, vai ensiná-las a ver como é que pode começar um incêndio, depois quão difícil é apagar esse incêndio, o que ele pode ter de destrutivo a nível material, a nível de pessoas, etc. Uma ação pedagógica? Uma ação pedagógica junto dos miúdos. Durante essas ações é-lhes oferecido o almoço, depois vão ter uma sessão de pintura e depois vão ter uma ação conjunta em Águeda, com uma homenagem aos bombeiros, nomeadamente aos bombeiros que morreram naquele terrível incêndio de 86. Na Serra da Lousa. Exatamente. Em termos internacionais, há também interligações entre os Lions Clube portugueses e internacionais? Sim, senhor. Há esmolações, por exemplo, nós este ano já fizemos um protocolo de esmolação com o Lions Clube de Bourges, que vai ser concretizado, portanto, no próximo ano, no ano em que eu vou ser presidente. Serve sempre para fazer ligações de amizade, intercâmbio de ideias, de programas, etc. Adelaide Borges, as pessoas que estão em casa neste momento estarão ainda a perguntar-se qual é a principal finalidade destes Clube Lions, do Lions em geral. Muita gente não sabe. Pois não. Ora bem, é o serviço à comunidade. Serviço esse que é prestado das mais variadas formas. Já lhe disse uma, por exemplo, quer dizer, na saúde, no setor da saúde. Falei-lhe na recolha, nas colheitas de sangue. Estamos neste momento com... É elitista? É um clube elitista? Ora bem, eu não diria que seja elitista, mas na medida em que as pessoas têm de ter um determinado perfil e em que lhe são exigidas determinadas qualidades que efetivamente nem toda a gente tem, eu posso considerar que até talvez seja elitista. Mas vamos lá ver, não são qualidades ao nível do estatuto social, qualidades humanas. Não, não são. Exatamente. Nós nem sequer temos qualquer tipo de entrave a nível de profissão. Nós temos as mais variadas profissões no nosso clube. Temos imensos comerciantes, industriais, muitos professores de ensino secundário, sobretudo. Temos arquitetos, economistas, um diretor do banco, um juiz desembargador. Temos gente dos mais variados setores. Mas o que é fundamental é que sejam pessoas capazes de trabalhar em equipa, que sejam capazes de desenvolver laços de amizade forte entre eles, porque a amizade entre os clubes entre os elementos de um Lions Clube é fundamental para o bom serviço à comunidade.
e depois realmente que as pessoas tenham capacidade de organizar campanhas que sejam úteis à comunidade onde estamos inseridos. Estamos neste momento com uma campanha interessantíssima, que está a dar um trabalho diabólico, ninguém imagina, a uma recolha de medicamentos. Nós fomos junto de todos os médicos, mas praticamente de todos, do Conselho de Aveiro, pedir tudo quanto tivessem de amostras dos laboratórios, que nunca servem para nada. Porque quando eles precisam de dar alguma coisa a um doente, nunca encontram aquilo que é preciso para aquele caso específico. Elas vão se amontoando e tivemos a maior receptividade da parte dos médicos, de tal maneira que nós recolhemos cerca de 1,5 toneladas de medicamentos. Às vezes até é um benefício darem esses medicamentos que têm atalhados em casa. Eles vão ser extraordinariamente úteis, porque agora estamos na parte maior do trabalho. Temos salas e salas de uma casa que puseram à nossa disposição, uma companheira, uma casa que está desabitada, e estamos agora, a primeira parte, deitar fora os que ultrapassaram o prazo de validade. Em segundo lugar, organizá-los por letras. Não imaginar salas que nós temos cheias com os medicamentos A, B, C, etc. por aí fora. E qual vai ser o destino desses medicamentos? Ora bem, vão ser mandados para a Caritas, Médicos Sem Fronteiras, e vamos responder a um apelo que veio da República de Santo Meio Príncipe a pedir medicamentos. E já nos pediram também de instituições de apoio à terceira idade e à infância lá de Aveiro. Estamos a fazer uma escolha. Agora estamos a fazer caixas, mas aquilo dá muito trabalho, porque, por exemplo, as amostras, sabe, há, por exemplo, um medicamento que a amostra só tem 10 drageias, por exemplo. Mas nós temos de ir ver ao simpósio terapêutico qual é uma dose normal, são 30. Portanto, temos de juntar 3 pacotinhos de amostras, pôr-lhe uma cinta de fita cola, e só assim é que está pronto para ser enviado. Além do mais, uma grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade. É um companheiro nosso, que é o nosso presidente, que é médico, que está a dirigir, e temos companheiros extremamente dedicados. Nós ontem estávamos 13 a trabalhar nessa campanha, chegámos, passava das 2 da manhã a casa, e hoje lá estamos outra vez. Se eu lhe perguntar desse seu projeto, que eu já disse que era ambicioso, a própria comunicação social também o diz, qual é a sua principal aposta? É evidente em termos locais. Qual é a principal aposta, aquilo que pensa que é mais importante desse seu projeto para Eu acho a sua que as ações presidência são todas do Lions? importantes. As ações são todas muito importantes. Portanto, nós agora, logo em julho, que é o primeiro mês da nova direção, nós vamos receber 25 jovens que estão cá em Portugal, que estarão no âmbito do intercâmbio juvenil. Estão instalados num campo de férias da Figueira da Foz, nós vamos recebê-los, vamos lhe dar almoço, vamos levá-los ao museu, vamos levá-los a uma fábrica, e depois, na semana seguinte, 5 desses jovens vão ficar instalados em casa de companheiros de lei no Clube Santa Joana Princesa durante uma semana. Isso é um intercâmbio muito interessante. Depois vamos fazer quermesses para a angariação de fundos. Nós temos necessidade absoluta de dinheiro para fazer face a várias solicitações. Por exemplo, o Museu de Aveiro. O Museu de Aveiro apareceu à senhora diretora uma imagem da Santa Joana do século XVII, que ela não podia de maneira nenhuma perder, porque ela considera importantíssima para o acervo do museu. Não tinha dinheiro. A nível oficial, não houve subsídios. Ela recorreu ao Lions Clube Santa Joana Princesa. Nós também não tínhamos dinheiro. Há que o ir arranjar. Há que o ir arranjar. Como? E então, por indicação nossa, a diretora do museu dirigiu-se a um industrial de Aveiro que emprestou os 600 contos de que ela precisava para comprar a Santa. Desses 600 contos, oferece 100. E agora o Lions Clube Santa Joana Princesa vai desunhar-se para, até ao final do ano em curso, portanto até dezembro, arranjar os outros 500 contos, e vamos com certeza consegui-los. E tem alguma ideia de como é que vão conseguir temos de entrar em contacto com empresas que sejam capazes de dar dinheiro à base da lei de mecenato, possivelmente. Nós temos economistas no clube que vão fazer um estudo económico e que vão trabalhar nisso. Mas eu estou convencida que vamos conseguir. E ao mesmo tempo, com certeza, até organizar, sei lá, festas, ações... Bom, talvez não seja preciso para isso, porque nós vamos organizar uma passagem de modelos, várias quermesses, para arranjar dinheiro para outras coisas. Nós vamos dar dinheiro à Fundação Lions de Portugal. A Fundação Lions de Portugal dedica-se à atribuição de bolsas de estudo. E o nosso objetivo é entregar à Fundação, e se possível também até dezembro, o equivalente a 5 bolsas, que são 400 contos. E nós vamos tentar consegui-los. E essas bolsas são destinadas a quem? Alunos. Mas alunos de que nível, com que finalidade? Eu suponho que podem ser do liceu e podem ser da universidade, que tenham dificuldades económicas, como é óbvio. Para estudos normais. Exato, para estudos normais. E estou convencida que vamos conseguir, com a quermesse de julho e agosto, que vamos conseguir esse dinheiro.
Adelaide Borges, já falamos muito do Lions Clube, penso que também é a altura de falar um bocadinho de si, dado que não é fácil estar à frente de um clube desses, como já disse, é necessário um determinado perfil e, no seu caso, tem antecedentes. Foi também presidente do Pelouro dos Assuntos Culturais, em Aveiro, dos Assuntos Culturais e Recreativos, e já teve um cargo de direção da parte social. Sim, sim. Isso este ano, de outubro para cá. Essa experiência serve-lhe agora como presidente do Lions Clube? Ah, pois, com certeza. Que experiências viveu nessa altura, como, por exemplo, presidente do Pelouro dos Assuntos Culturais? Bom, as organizações que nós fizemos, a própria equipa que eu formei, foi extraordinário ter formado aquela equipa. Gostei imenso de trabalhar com eles. São pessoas interessadíssimas, com uma capacidade de trabalho fora de série, com um sentido de responsabilidade também incrível. E, aliás, foi aí que eu fui buscar a maior parte da direção do meu ano. Foi precisamente aos companheiros que colaboraram comigo durante o ano nessa comissão. Nós este ano organizámos, foi a nossa comissão que organizou o rally fotográfico, organizámos também um torneio de xadrez para a divulgação da modalidade, sobretudo entre os jovens. São coisas que vão continuar a ser feitas para o próximo ano e tudo isso dá muita experiência. O meu lugar como diretora social, pois deu-me um grande traquejo a nível de protocolo, a nível de direção de sessão, etc. Foi coisa e agora a sua candidatura, em termos de presidente, teve bastante impacto nos meios de comunicação social e também até localmente. A que é que acha que isto se deve? Ao facto de ser mulher? Única e simplesmente ao facto de ser novidade, porque eu não acho que tenha sido uma coisa assim tão extraordinária. Em si, isso teve alguma influência em si? Refletiu-se? Não, em mim propriamente dito acho que não. Eu já estou há 19 anos no movimento, sempre trabalhei em diversas campanhas, todas elas muito diferentes umas das outras. Sentiu mais responsabilidade pelo impacto que viu que teve a sua candidatura? Talvez não, porque eu, quando me encarrego de um serviço, eu encaro sempre com o mesmo tipo de responsabilidade, eu tento sempre fazer da melhor maneira possível. Portanto, isto é apenas mais uma coisa que vou fazer. Aliás, também já teve outras profissões, eu comecei por dizer há pouco, foi professora primária. Fui, mas não gostei nada. Não gostava de ser professora? Não. Porquê? Olha, eu não tenho muita paciência. Eu não gosto muito de fazer um trabalho que dependa mais... Mas à partida, essa sua função no Lions indica que é necessário ter paciência, uma certa dose de dádiva aos outros. Sim, absolutamente, mas muito menos. Olha, eu também fui professora numa época muito difícil. Eu, quando saí do magistério, o primeiro ano que fui dar aulas, tive as 4 classes e 48 alunos. Ninguém pode imaginar hoje, a não ser quem tenha passado a mesma experiência, o que é trabalhar nessas condições. Eu tinha só 18 anos. De maneira que talvez tenha sido isso, que me tenha traumatizado, que me tenha assustado um bocado. Quantos anos foi professora? 5. E fui depois? Só 5 anos. Depois deixei de ser professora primária, fui ajudar o meu marido numa livraria que ele tinha. Organizámos várias exposições, ele tinha também uma galeria de arte, foi das primeiras galerias de arte. Eu não sei se não terá sido a primeira na província, tirando Lisboa e Porto, evidentemente. Depois de fundar, montámos a galeria com móveis, comecei a dedicar-me à decoração e sempre a trabalhar com antiguidades, porque acho que é uma atividade fascinante. É antiquária por vocação, porque é uma profissão rentável e é uma profissão rentável ser antiquária? Sim, de certa maneira é uma profissão rentável, mas não é isso para mim que conta mais. Até porque, note, eu só agora, há cerca de ano e meio, quando na verdade já o facto de ser rentável ou não, para mim já é uma questão um bocado secundária, acho que já ultrapassei um bocadinho essa fase. Ainda aparecem coisas boas, valiosas Sim, no comércio de antiguidades do nosso país? No nosso país, ora bem, eu compro muito pouco no nosso país, a não ser que seja a colegas, porque eu não gosto de ir comprar a casa das pessoas por uma questão de feitio. Dá-me a impressão que estou a devassar a intimidade das pessoas e não sou capaz de atribuir um valor a uma peça. Há muita gente que põe o seu espólio à venda ainda? Sim, ainda há. E há pessoas que pedem um antiquário quando querem, quando têm necessidade de dinheiro e precisam de se fazer de uma peça. Mas eu não sei, sempre me custou muito avaliar uma peça, porque eu sei que aquela peça que a pessoa nos está a mostrar não tem só valor material, tem um tremendo valor sentimental para a pessoa. Portanto, tem uma carga de que eu não me posso aliar e, portanto, para mim é extremamente difícil dar um valor nessas circunstâncias. Agora, poderá dizer assim, eu vou comprar em leilões e quem vai levar as coisas aos leilões é exatamente o mesmo caso. Talvez seja um bocadinho de hipocrisia, o mesmo tipo de hipocrisia. Por exemplo, eu se tivesse de matar animais para comer era vegetariana, de certeza absoluta. No entanto, como-os, porque é outra pessoa qualquer que os vai matar. Mas não lhe parece que nos últimos tempos tem aumentado o mercado de antiguidades em Portugal? Ah, sim, tem bastante. Quer dizer, o leque das pessoas que gostam dessas coisas. As antiguidades estão na moda, acha? Estão na moda e acho que tem um bocado a ver também com o desenvolvimento cultural das pessoas.
Aparecem ainda, então, na sua opinião, bastantes antiguidades no nosso país? Ora bem, eu compro quase tudo no estrangeiro. Eu estou continuamente a ir ao estrangeiro. Em que países? Inglaterra, Bélgica, França, sobretudo. Mas antiguidades desses países, mesmo desses Algumas países? coisas vão ficar para lá, Era já isso foram, era em isso que eu lhe tempos idos de cá perguntou, para ou lá. vai repescar algumas coisas? Sim, pois acontece também que se saíram do repesca país. em coisas que já saíram daqui, não é? Mas para mim não é fundamental. A procura, em termos de Acho que é mercado fascinante português? a procura. Acho que, eu, por exemplo, eu gosto imenso de ir a leilões no estrangeiro, porque são leilões muito rápidos. Em 2 horas, eles leiloam, são normalmente para profissionais. Leiloam 50 peças em meia hora. Nós cá temos de estar em Lisboa 3 dias para assistir a um leilão de 200 peças. A que é que isso Para se mim deve? É a inviável. burocracia? Não, é hábitos, são hábitos que se criaram. Quer dizer, lá é tudo muito mais rápido, os leilões são de tarde, são para profissionais. Aqui não, são para pessoas que podem ser colecionadores, podem ser curiosos, podem ser também colegas, mas eu não tenho paciência para estar tanto tempo a assistir a um leilão. Prefiro ir lá fora. Qual foi assim a peça que teve na mão, ou que lhe passou pelas mãos, mas que mais lhe tocou? Não só por ser valiosa, mas também Eu pela não sei, olha, importância. elas tocam-me todas, de certa maneira tocam-me todas. Eu acho que é uma maravilha pegar numa coisa que tem história, que tem uma Mas carga não se lembra assim de sentimental. nenhuma? Há muitas, olha, eu gosto muito de pintura antiga. Portanto, qualquer coisa que me apareça, sobretudo recuada, sei lá, tipo século XVI, XVII, dá-me sempre muita emoção mexer nela, vê-la e, se possível, tê-la ao pé de mim em casa. Aparecem ainda muitos quadros do século XVI? Não no circuito de aparecem antiguidades? muito, mas aparecem, vão aparecendo. Falou há Gosto pouco- muito de trabalhar com a Companhia das Índias. Acho que é uma coisa fascinante também. Falou há pouco nessa peça de Santa Joana Princesa, penso Não eu a que, vi ainda. penso eu que é uma peça de talha do Sim, século é uma peça de XVI, imaginária, exato. É século XVII, deve ser belíssima, deve ser muitíssimo boa para entusiasmar, da maneira que entusiasmou a senhora diretora, mas ainda não tive ocasião de a ver. Portanto, são peças muito raras e que já aparecem pouco Sim, mesmo aparecem no nosso pouco. país. É, sim, senhora, é difícil. É muito difícil. Foi também atriz, eu disse no princípio, atriz Sim, foi de uma passagem teatro e de cinema. meteórica. Sim, foi Teatro, uma coisa- quando é que fez teatro? Ora, fiz teatro precisamente quando estava no magistério. Sabe que nessa altura, Teatro amador, creio eu. teatro amador, exatamente, havia um grupo de jovens que fundaram na mesma altura uma página literária, um grupo de teatro, e pediram, sei lá, eu lembro-me que no magistério apareceu lá esse pedido para irmos fazer provas para interpretarmos os papéis das peças que eles se propunham levar à cena. Não vai assim há tantos anos atrás, mas nessa altura havia mais animação cultural do que hoje. Eu julgo que sim, pelo menos, havia talvez menos em quantidade, mas havia muito mais entusiasmo. As pessoas, talvez porque houvesse menos oferta dessas coisas, havia muito mais calor, muito mais paixão. Ou será porque as ações de recreio eram menos, não havia as Exato. discotecas? Pois exatamente, quer Não dizer, havia os pubs. a pessoa não tinha com que se divertir, a oferta era muito reduzida e nós tínhamos na verdade, a aderir ao pouco que aparecia. E eu lembro-me que foi muito interessante. Que o grupo de teatro trabalhou? Era o SETA, era o Teatro Experimental Teatro de Aveiro, que foi fundado precisamente nessa altura. Pediram às raparigas do magistério para irem prestar provas, eu fui uma das que se apresentou e fiz o papel do dia seguinte, do Luís Francisco Rebelo. Fiz a Matilde. O meu marido, na altura, fez o papel masculino, já não me recordo como é que se chamava o personagem, e olha, começámos a namorar e casámos. Foi daí dessa. E do teatro nasceu o casamento, que hoje Exato. está concretizado com 2 filhas, creio E um eu, neto. e já é avó, penso que é bonito dizer uma pessoa tão nova. Fez também cinema, participou Sim, fez-me mais o meu marido filme. do que eu. Eu fiz um filme para o Dr. Vasco Branco, aliás, com o meu marido, que foi A Droga, que foi apresentado no estrangeiro e que concorreu aqui a um Festival Nacional de Cinema, salvo erro, em Guimarães, já foi há tantos anos. Há quantos anos foi? Não sei, foi há muitos, talvez há 22, 23 anos, por aí mais ou menos. E esse filme trouxe-lhe um prémio, creio eu. Sim, tive o primeiro prémio de interpretação feminina. Que experiência? Porquê que não continuou Foi no muito giro. cinema? Não Que experiências é calhou. que trouxe? Não calhou, olha, as minhas filhas eram muito pequeninas, eu tinha a minha atividade profissional. Sabe que uma mulher, e nesse tempo ainda era pior, agora já há muitos jardins de infância, creches, etc, tudo isso. Mais apoios, não é? Muito mais apoios. No tempo em que as minhas filhas eram pequeninas não havia nada disso. Portanto, eu tinha a minha atividade profissional, que era extraordinariamente carregada, e tinha depois a minha atividade de dona de casa e as miúdas. E o tempo começou a faltar para todo esse tipo de atividades. Estou mais livre agora Claro. do que estava nessa Mas está a altura. pensar hoje, a par do Lions e dessa atividade toda, Não, em não. retomar Não, o não. cinema, o o Lions teatro? é de tal maneira absorvente e de tal maneira apaixonante e na verdade uma pessoa, olha, eu vim dos Açores, da Convenção Nacional.
estive cá pouco, não chegou a uma semana. Eu ia a Braga preparar a exposição da Antíqua e à noite vinha de propósito para as reuniões do Lions, do meu clube, reuniões de trabalho. E agora recomecei já com elas, por causa dos medicamentos, da campanha de medicamentos. Olha que nós vamos arranjar o equivalente a 10.000 contos de medicamentos em preço de venda. É qualquer coisa de fantástico. É de facto. Adelaide Borges, presumo que vale a pena ser Lions? Eu acho que sim. É extraordinariamente gratificante. Quer dizer, a comunidade beneficia de toda a atividade que os Lions em todo o país exercem e acho que para nós também somos muito beneficiados. Primeiro pelo clima de amizade que se cria dentro de todos os clubes, que eu acho que é uma coisa maravilhosa. E em segundo lugar porque nós sentimos-nos úteis, sentimos-nos na verdade realizados. Muito obrigada por ter estado neste programa 30 Minutos com. Penso que ele terá servido para que muita gente soubesse qual é a atividade dos clubes Lions em Portugal. Espero e também já sim. ficaram a saber que em Portugal existe, a partir de agora, a primeira mulher presidente de um clube Lions. Somos 5 neste momento. Já felizmente. São 5, mas ela foi, Somos a Adelaide 5. Borges foi a primeira. Eu fui a primeira a ser proposta, e deve ter sido a primeira a ser. Mas isto não é um concurso de velocidades, não é? Para mim não é muito importante. Acaba por ter sido a primeira, apenas por isso. E com um projeto ambicioso à frente do Lions Clube Santa Joana Princesa, em Aveiro. Muito obrigada mais uma vez e quanto a nós, senhores telespectadores, despedimos-nos em nome de toda a equipa que produziu e realizou este 30 Minutos com. Boa tarde e até uma próxima edição.